Olá, Oi, oi Emily, tudo bom? tudo bem e você? Tudo jóia. Hoje está fazendo um dia lindo. Meu Deus do céu. Não sei como é que tá aí na sua cidade. De onde que você fala, Emily? Maravilhoso, sou de Timbó, perto de Blumenau. É aquele Ah, céu sem nuvem, com um ventinho sensacional, tá uma delícia. que legal. Então tá, Emily, se apresenta para o pessoal para eles te conhecerem um pouquinho mais antes da gente começar nosso bate-papo. Tá, então pessoal, boa tarde, boa noite, meu nome é Emile, eu sou psicóloga, sou mãe da Malu, uma menina de 4 anos, e hoje eu estou aqui com meu afilhado, então se vocês ouvirem gritos, berros, eles estão ali brincando. E então eu facilito um projeto que se chama o Ser da Criança. E convido inclusive vocês a acessarem o Instagram, que é onde eu compartilho um pouquinho do trabalho, né? Então, o Ser da Criança é um projeto de educação que tem como missão resgatar uma educação mais presente, consciente, né? Disseminando esses aspectos da infância, juventude, adolescência para educadores, professores, pais, né? Num sentido de encorajamento, né? A intenção, o propósito é o encorajamento dos pais e educadores. E eu estou, então, nesse projeto há uns 2 anos, muito feliz com o alcance, muito empolgada e motivada em poder disseminar essa educação consciente, né, que é a minha base. Vocês me ouvem bem? Como é que tá a conexão, Pati? Olha, para mim aqui tá muito bom. Aliás, eu quero já pedir Tá. desculpas, né? Porque eu te chamei de Emily, porque a gente inglesifica tudo, né? Então já quero te pedir desculpas. Aí quando Não você tem falou, problema. ops, Não, falei, mas eu nossa. brinco que só meu marido e os meus pais e a minha filha me chamam de Emily, porque o resto é Emily, é mais comum, né? Então fica tranquila. E se quiser me chamar de Emily também, tudo certo. Ah, Mili, que lindo. Ó, a Rô tá falando aqui que tá ótimo. Então vamos Tá. começar nosso bate-papo, tá? Você tem uma formação Você é psicóloga, né? Sou psicóloga, isso. E aí eu trabalho também com a comunicação não violenta, facilitando grupos, né? Tenho formação na Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, CNV aprofundado, no Mindfulness, né? Então, tudo que envolve a educação consciente, tem a disciplina positiva também que eu tenho formação, né? E a psicologia existencialista é a minha base teórica, né? Então, eu não gosto de me limitar, mas tudo isso são bagagens aí que eu vou né, lendo e me aprofundando, e são teorias que fazem muito sentido para a minha visão do ser humano, né? E, então, basicamente é isso, minha formação. Que legal. Que bom. Eu tô falando aqui de Florianópolis, né? Que é a base da pluriversidade. Então a gente está falando da nossa bela e Santa Catarina, né? Que tá com dias lindos, né? Depois de vários dias de nublados, né? Com chuva e friozinho. Hoje o dia foi um presente para as crianças, né? E para os pais. Foi uma Com delícia. certeza. Tomara que tenha sido bem aproveitado. Sim. Vamos aproveitar a deixa para a gente falar um pouco sobre, assim, quando a gente fala em Dia das Crianças, quando a gente fala em criança, a primeira coisa que a gente pensa é em brincadeira, em brincar, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o que é esse brincar, por que esse brincar é importante, por que ele acabou sendo o tema da nossa fala de hoje, né? E o que o brincar tem a ver com criatividade. Será que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, eu falo que o brincar é o que possibilita com que a gente consiga se estruturar psiquicamente, né? Com que a gente consiga fazer algumas leituras de mundo e com isso conseguir elaborar por meio do brincar. A gente vem falando bastante sobre pandemia, sobre realidade difícil, sobre quanto muitas vezes as crianças nos surpreendem, conseguindo significar, elaborar essa realidade, e eu diria que é por conta do brincar que as crianças têm um recurso valioso, né, para conseguir significar a realidade, diferente do adolescente, porque o adolescente ele já não se identifica tanto com esse brincar e ele se vê um pouco vazio de recursos para poder lidar, significar, elaborar o que acontece ao nosso redor, né? Então, o brincar ele vai ao encontro da necessidade básica de toda criança,
né, que contempla a imaginação, que contempla o faz de contas, o lúdico, né? Então todas essas necessidades básicas ela consegue viver de uma forma muito bonita através do brincar. Que interessante, né? A gente sempre pensa que brincar é uma coisa talvez não tão importante, né? Então a gente costuma falar assim: meu filho está na escola, mas ele não faz nada o dia inteiro, ele só brinca. E olha Uhum. só o que você está trazendo, uma ferramenta extremamente importante para a criança começar a se encontrar no mundo, a conhecer, a desbravar aquele mundo e Uhum. a se perceber como parte, né, desse mundo, a lidar com os desafios, né, com o aprendizado. Ele vem por meio de desafios que a criança vai enfrentando e ela vai utilizando o brincar como uma forma de tornar isso mais leve, né, mais fácil de... Perfeito. E eu diria que as escolas nessa pandemia, as escolas da educação infantil viveram tempos bem sombrios, porque, e eu falo isso num lugar onde pude escutar alguns gestores e professores de precisarem validar o seu fazer, validar a importância do seu trabalho, como se a educação infantil fosse um depósito de crianças, uma recriação. E, gente, se a gente pudesse, sim, falar para todos os pais o quanto essa primeira infância é valiosíssimo, assim, para o restante da vida, eu diria que com certeza eles mudariam de opinião. Nos meus workshops eu falo para os pais que se eles puderem, se quiserem muito fazer alguma coisa pelos seus filhos, se quiserem deixar uma herança para os seus filhos, que invista, que deixe na primeira infância, né? E eu falo disso porque o brincar nessa primeira infância, gente, ele é tão poderoso, ele é tão rico, tão cheio de possibilidades, que a gente precisa valorizar muito, a gente tem que escolher muito bem os educadores, ou as escolas, as filosofias, né, das escolas, porque contempla uma fase de vida que riquíssima e que a gente vai estar plantando para ao longo do resto de toda uma vida colher o que foi plantado ali numa primeira infância. Então, é coisa séria. O brincar é coisa séria, assim, é para ser levado a sério. Ó, uma participação especial. Agora vai lá com o Dindo, que a Dinda tá fazendo uma live. Onde é que tá o Dindo? E desculpa, eu não lembro o que você falou por último. Não, a gente estava falando justamente que o brincar é uma coisa muito séria, né? E você trouxe toda essa questão da importância, né? Da gente escolher com cuidado, né? A escola que a gente vai colocar as crianças, né? E aí me veio aqui na cabeça, assim, a imagem de quando você escolhe o local que você vai plantar uma árvore. Se você, Uhum. esse primeiro cuidado, esse primeiro local, esse solo que você escolhe, os nutrientes adequados, se você tem vamos fazer uma analogia, né, como se a criança fosse uma mudinha, se você coloca essa criança no lugar adequado, né, essa árvore, na verdade, ela tem uma capacidade de se desenvolver e ela tem uma capacidade de exprimir todo o potencial dela. A gente tem um potencial dentro da gente e dependendo do que ocorre, principalmente na infância, na primeira infância, pode ser mais fácil ou mais difícil a gente conseguir colocar para fora todo esse nosso potencial, né? Então, Perfeito. assim, realmente é muito importante. E quando você fala isso, e eu falo de uma área que não entendo muito do local ideal para plantar, o quanto a gente também precisa ir atrás dessa informação, porque eu não sou obrigada a saber, mas eu tenho todo o direito, hoje eu tenho muitos caminhos para eu entender qual que é o melhor terreno, né? E eu só tomo um pouco cuidado com isso, porque quando a gente fala de caminhos para estudar, eu vejo que isso também é um dos pontos que está gerando muito conhecimento pode prejudicar, então a gente tem que cuidar aonde a gente vai e não levar tudo ao pé da letra, porque senão tudo aquilo que eu aprendo eu não consigo aplicar, eu me culpo, isso gera mais sofrimento para os pais, principalmente. E o meu projeto tem o propósito de encorajá-los e não acrescentar mais culpa. Então, eu só tomo um pouco cuidado com isso que eu acabei de falar, mas me veio isso de que nós pais, a gente está precisando ser treinados, a gente precisa entender como é que eu quero,
como eu desejo criar o meu filho, quem eu desejo ser enquanto mãe, que mãe que eu desejo ser para o meu filho, e que a gente possa correr atrás dessas respostas, quem sabe antes de ter filho ou nessa primeira infância, para que as feridas, eu diria assim, sejam as menores possíveis, né? Sim, e é interessante, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, você e eu, né? E você até perguntou qual que era a minha formação, eu falei que sou médica veterinária. E a câmera está mexendo aqui porque eu estou segurando ela, porque agora o celular caiu, eu fiquei com medo. Tá. Então, assim, o brincar é tão importante que os animais, principalmente os mamíferos, eles brincam. E esse brincar é essencial para eles desenvolverem habilidades motoras e principalmente aquelas habilidades que eles mais precisam para se desenvolver plenamente, né? Então, a gente estava conversando, né? Um filhote de leão, que é um predador, ele brinca muito de emboscar os outros filhotes, como se eles fossem presas, né? Naquele momento, ele está desenvolvendo todo o instinto, ele está desenvolvendo os músculos, ele está desenvolvendo reflexo, né? Já o filhote, por exemplo, de herbívoro, vamos pensar uma gazela, ela brinca de correr. Por quê? Porque para eles é essencial aprender a correr, né? E dar os piques, sair correndo, pular, né? Então, olha só que interessante, o brincar é tão importante que a seleção natural ela manteve, ela priorizou esse comportamento. Ele é essencial para os animais. E nós somos também animal, né? Um animal também, um animal diferenciado, mas um animal. Então, o brincar para a gente também é importante. Que maravilhoso. Muito... Que maravilhoso isso que você traz, porque também me vem agora a reflexão do quanto ele por si só é tão importante que a gente não precisa guiar muito. E eu falo isso por uma experiência até minha. A Malu tem 4 anos e tinha pouca criança na família e eu vejo o meu movimento nas brincadeiras com ela e o movimento dos outros adultos, o quanto a gente atrapalha, o quanto a gente interfere, o quanto a gente quer controlar a brincadeira. Não, porque tem que ser por esse caminho. Não, porque é óbvio, porque né, boneco tem que ser a mamãe e o papai. Ou seja, o quanto é precioso a gente também poder deixar a criança conduzir essa brincadeira, uma brincadeira mais livre, né? Do jeito que ela precisa. Porque ela, nesse momento, quando ela consegue conduzir, ela está conseguindo atender algumas coisas que são importantes, algumas necessidades que são importantes. Vocês que têm crianças vão saber que nas brincadeiras vocês percebem que ela repete padrões seus que ela visualiza no pai, na mãe ou na professora. E ela está precisando reproduzir isso, né? Então, o brincar é algo sério que a gente também pode ensaiar o não controle nas brincadeiras. Porque eu vejo que essa questão de educação, a gente entrava muito, né? Cria muitos conflitos justamente porque nós, desde que nós nascemos, nós aprendemos a controlar. E aí nisso tudo nasce aí os grandes conflitos com as crianças, né? E o brincar, de vez em quando, notem vocês mesmos, porque eu já me flagrei algumas vezes, ou até outros adultos, e de um jeito, né, não precisa ser grossa, mas de um jeito delicado, poder permitir. E eu algumas vezes falo, pai, deixa ela, vamos ficar em silêncio, vamos... Porque de vez em quando, assim, ela tá lá brincando e vem lá, meu pai e minha mãe falam alguma coisa, corta um fluxo que ela perde a concentração, ela estava num estado de flow maravilhoso e a gente vem interferir, corta tudo isso, ela se distrai e não quer dizer que isso é muito ruim, é prejudicial. Eu acho que tem a ver com respeito, assim, que a própria criança na brincadeira, ela pode desenvolver, guiar essa brincadeira para onde ela quiser, né? É muito importante. E aqui, ó, a Terezinha Bessen, ela escreveu aqui, o brincar tem a ver com a criatividade na fase adulta. E depois ela complementou aqui, exercício de liberdade. Vamos conversar um pouquinho mais sobre criatividade, brincadeira e como que o adulto ele pode utilizar
a criatividade no brincar e o brincar para desenvolver a criatividade e aumentar ali ou melhorar a conexão do adulto com a criança. Tá. Que é o tema, né, central aí da nossa proposta hoje. Legal. Então, para que a gente possa entender e compreender como nós podemos acessar essa criatividade, eu acho que tem coisas que vêm antes, porque se a gente se cobra 5 passos em como acessar a criatividade, eu acho que parece que faltam alguns passos que vêm antes, né? E eu diria que o primeiro passo que vem antes, gente, é a gente poder, então, valorizar esse mundo da criança, que essencialmente se constrói através do lúdico, do brincar, da fantasia, do bom humor. E aí, como a gente falou antes, isso é coisa séria. Isso precisa ser levado a sério, né? A gente, quando menos percebe, nós estamos desqualificando esse momento. Isso isso é brincadeira. Então, não, eu sou adulto e eu não posso me ver nesse lugar de brincar, porque eu estou no papel do pai e da mãe, quem tem autoridade, o saber maior. Então, eu preciso ficar neste papel, e esse papel é sério, não tem riso. Não, porque se eu brincar, eu vou ser permissivo, né? Não posso, então tem que dar o recado que eu quero, transmitir o valor que eu quero de uma forma muito séria. Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa repensar, né? Porque quando a gente se permite entrar no mundo essencial da criança, que eu acabei de falar, fantasia, bom humor, lúdico, a gente está conseguindo se fazer entender melhor, né? Respeitando o mundo da criança, que é assim, é nesse ambiente, é nesses pilares que ela vai conseguir internalizar aquilo que eu estou tentando transmitir para ela de valor, né? E outra coisa também que para a gente poder tentar entender como é que eu consigo acessar a minha criatividade no dia a dia com a criança, percebendo que você só vai conseguir acessar a tua imaginação, a tua criatividade, a tua inspiração, se você estiver bem. Então, eu dei um exemplo antes para a Paty, né? Então, por exemplo, um dilema que pode ser... A gente está falando quando são questões educativas, que são coisas simples, mas que para a gente já parece que a criança sabe como acionar os nossos botões emocionais. Então, podem ser coisas simples, a gente está falando de grandes questões. Então, exemplo, sobre escovar os dentes. Então, todo dia a mesma novela, e essa novela já faz com que eu fique irritada. Quando chega a hora de escovar os dentes, que eu vi que ela não foi, como é que eu estou indo lá na sala chamar ela? Como é que eu estou indo em relação à minha energia, o meu corpo, o meu peso, os meus pensamentos, os meus julgamentos? De novo, que saco, por que não vai de uma vez? Tô cansada, todo dia a mesma coisa. Como é que nós queremos nos exigir pensar numa estratégia criativa para solucionar esse problema se eu não estou bem? Então, quando a gente fala em ser criativo, em usar a nossa criatividade, vem um passo antes, que é como nós estamos nos momentos dos desafios. Eu sempre falo que quando as coisas estão bem, quando eu estou descansada, minhas horas, né, de sono bem satisfeitas, minha alimentação adequada, estou conseguindo dar conta da casa, é muito fácil. A criança, né, me compreende, é muito fácil acessar a criatividade. Mas a criatividade, ela é como uma aliada dos pais e educadores, ela precisa ser acessada nas horas dos desafios, nas horas onde os botões emocionais estão acionados. E é onde mais difícil é. Então, o primeiro passo é a gente poder criar essa consciência de si. Então, quando eu tô lá na sala para chamar ela para escovar os dentes, se eu já percebo que eu tô pesada, e eu chamo isso, gente, que eu tô com os meus barulhos internos já, né? É hora de você se respeitar e criando essa consciência de si, não, calma aí, eu preciso fazer algo para que eu possa me acalmar. Né? E eu falo que isso é a nossa necessidade dos adultos em criar um espaço interno para que a gente possa dar conta desses barulhos internos. E aí eu vou comparar com uma criança. A criança muitas vezes
cria esses espaços internos, que é esse tempo, essa parada, essa elaboração do que está acontecendo ao meu redor, que está pesado, através do brincar. Através de uma expressão artística. Então, quem está ouvindo a gente aqui vai lembrar de episódios que já teve com os filhos ou alunos, de que aconteceu alguma coisa difícil ali na tua casa, daqui a 1 hora chega um desenho. Daqui a uns minutos chega a criança com bilhetinhos escritos. É a forma que ela está conseguindo elaborar e expressar a sua realidade. E eu falo que isso é uma forma dela criar esse espaço interno. Mas e nós adultos? Como é que a gente está criando esse espaço interno? A gente não se permite. Não, porque eu preciso. Não, é agora que tem que escovar os dentes. Eu preciso ficar nessa posição de hierarquia, de superioridade, que... Só que mal sabem eles que esse lugar está totalmente no irracional e no descontrole emocional. Muitas vezes a gente está querendo ensinar as crianças, transmitir as competências e habilidades de vida, estando no descontrole. Exemplo básico que todo mundo já deve ter ouvido: para de gritar! Né? Então, como é que eu estou conseguindo ensinar aquilo que eu realmente queria? Mas é porque esse adulto que faz isso não se permite dar um passo para trás e criar um espaço interno. E esse espaço interno é de várias formas. Para cada pessoa funciona de um jeito. Então, para quem tem, é assim: Lipe, meu marido, vai lá, porque eu hoje não tô legal. Assume lá que eu preciso ficar no meu canto. Né? O espaço interno é só o fato de eu criar consciência de si, é você diminuir um pouquinho os julgamentos. Calma, Emília, ela não tá fazendo isso para te enfrentar. Porque os julgamentos vêm. É petulante, tá querendo me enfrentar. E esses julgamentos contaminam a nossa visão e a nossa audição e faz com que a gente, então, crie pensamentos e, através deles, a gente haja de determinada maneira. Então, seja eu conseguir dar 5 minutinhos lá no banheiro, sentada no vaso, respirando, indo lá na cozinha tomar um copo de água, eu ligar uma musiquinha, 2 minutinhos, dar uma respirada. Então, quando eu crio essa consciência de si, eu vou indo para soluções rápidas, porque nem sempre dá para esperar, né? Mas eu vou criando, às vezes são 2 minutos, né? E tem uma frase do Viktor Franklin, que eu não vou lembrar de cor, mas que fala assim, que entre o estímulo e a resposta existe um tempo, e nós temos a liberdade para escolher como a gente vai, mais ou menos assim, a liberdade para escolher como a gente vai usar desse tempo entre o estímulo, que é o comportamento da criança, e essa resposta desse adulto. Né? Não sei se faz sentido, Paty, como é que chega para ti isso? Faz muito sentido, e é uma coisa que não é só para criança, né? Qualquer relacionamento, né? Você falou que você trabalha com comunicação não violenta, é para qualquer relacionamento. Muitas vezes, sei lá, vamos pensar, você está cansado, você teve um dia bem desafiador e você chegou em casa e você tinha uma determinada expectativa. Ao chegar em casa, sei lá, sua expectativa era que o jantar estivesse pronto, uma situação hipotética. E aí você chega em casa e o jantar não está pronto, a casa está uma bagunça e você é que vai ter que fazer o jantar. Naquele momento, aquele tanto de expectativa que você tem foi frustrado, trouxe mais uma gama de obrigações, né, para você que já está se sentindo exacerbado. Por mais que você respire fundo, conte até 10, você vai dar aquela resposta que, assim, a palavra, ela é tá tudo bem, tal, sei lá. Então quer dizer que eu que vou ter que fazer o jantar? Faz de conta que essa fosse a frase, entendeu? Mas ela não vai vir assim, ela vai vir assim. Quer dizer que sou eu que vou ter que fazer o jantar. Então toda a nossa linguagem não verbal, ela vai transmitir tudo aquilo que a gente está sentindo. Sim. E aí a outra pessoa vai reagir a essa linguagem não verbal. Perfeito. E aí já começa o embate. E talvez se você parasse para pensar, poxa vida, eu cheguei em casa, eu tinha uma expectativa, eu queria que tivesse tudo em ordem, o jantar estivesse pronto, eu queria sentar na frente da televisão, assistir uma série no Netflix e relaxar. Mas, ok, eu tô frustrada, eu tô chateada, mas peraí, vou me dar um tempo.
E aí eu vou sentar para ver, porque às vezes a pessoa tinha a ideia de fazer o jantar e deu tudo errado. Quem sabe você vai sentar com a pessoa, ela vai dizer, caraca, eu fui fazer o jantar e queimou tudo. E aí chegou visita, aí o telefone tocou, e aí as crianças começaram a gritar. E aí a outra pessoa também está frustrada, porque ela também queria ter chegado, ter te entregado algo, né? Que era esse jantar, que é essa experiência maravilhosa. Então você está frustrado, a outra pessoa está frustrada, e aí vocês entram no embate. A mesma coisa, talvez, com as crianças. Porque as Sim. crianças, quando elas estão fazendo algo que elas não querem fazer aquilo que você quer que elas façam, elas estão fazendo algo que elas querem fazer. E não é que eu não quero escovar dente, é tipo, mãe, eu quero brincar mais um pouco. Não é mãe, não quero escovar dente, é Sim. mãe, eu quero brincar mais. Ou mãe, eu não Uhum. quero dormir porque eu tô assistindo um desenho e tá super legal. E aí a gente Uhum. também tem que sentar e escutar a outra pessoa. A gente tem que se escutar Perfeito. primeiro para dar tempo de escutar a outra pessoa. E eu acho que essa comparação que você faz é maravilhosa, porque entre eu escovar os dentes e acabar de montar a torre que eu estou montando, para mim, criança faz muito mais sentido. Então eu vou lutar por aquilo que faz muito mais sentido para mim, no auge dos meus 6, 7 anos. E outro exemplo, assim, eu falo muito para os pais, pais, vamos tentar mentalizar como as nossas prioridades dos adultos e das crianças são claramente diferentes. Então vamos dar o exemplo. Eu acordo, vou pro banheiro, lavo o rosto, faço xixi, tá, me mudo e vou para uma ordem clássica, natural, e já está internalizada. A criança acorda, dá uma olhada no bichinho, faz carinho no gato, começa a cantar uma música, e aí lá no inicial imaginário, tudo que ela puder transformar prazer, ela vai transformar e ela está certa disso. Ela está lutando por aquilo que para ela é realmente importante. E aqui eu acho que é importante demarcar que é um dos conceitos da empatia. Compreender não é concordar. Uhum. Compreender não é aceitar. Ah, então tá, Emily, como é isso? É o mundo da criança, então ela não vai fazer mais nada, ela vai conduzir. Não é isso, a gente tem que cuidar como a gente ouve. Mas a nossa proposta aqui é para que eu possa acessar aí os meus, me inspirar e poder tentar resolver os problemas de uma forma criativa, com um bom humor, eu preciso entender qual é a perspectiva. Quando ela diz, mãe, você é uma chata, o que será que ela está pensando? O que será que ela está sentindo? Como é que será que ela está vendo essa perspectiva? E se diante de mãe, você é uma chata, eu reagir mal educada, que falta de respeito, petulante, o que eu faço para você? Ai, é ao vivo na prática aqui o negócio. É assim que é bom. Assim que é bom. Que Deixa eu vir legal. daqui. E só puxa aí o fio que eu me perdi de novo, Paty. A gente estava falando justamente do mundo da criança, né? Que ela vai lutar para ter o que ela está fazendo, né? A brincadeira, aquele momento dela. E a Sim. gente tem que compreender, a empatia não significa concordar, significa Uhum. compreender, porém, Uhum. aí você chegou naquele comentário. Ah, então quer dizer que eu vou deixar a criança fazer o que ela quiser? Não, não é bem Isso. assim. Isso. Então, eu falo que é a nossa intenção. A nossa intenção de tentar compreender eles já nos coloca num outro lugar da gente conseguir se posicionar com eles. Já nos coloca num outro Uhum. lugar, sabe? E aí, então, por exemplo, esse exemplo do escovar os dentes, né? Para criança até 4, 5 anos não gosto de definir idade porque vai depender muito. Mas é a gente conseguir lançar desafios. Então, exemplo, agora é hora de escovar os dentes. Quem chega primeiro? 1, 2, 3 e no banheiro como um saci, engatinhando como um gatinho. E aí, às vezes, a gente consegue evitar todo um discurso que eu falo muito que os pais, às vezes, gastam muita saliva com criança, num discurso de uma intenção boa de querer educar, mas um discurso cansativo para as crianças, que eles não absorvem a metade das palavras. E que talvez Uhum. o que eles estão pensando é assim,
ai, que chato, quando é que essa mulher vai parar de falar mesmo? Ou como é que eu posso, da próxima vez, não ser pega? Ou como é que eu posso me vingar? Então eu falo que às vezes a gente tem que gastar muito menos saliva, agir mais e talvez compreender como eu posso tentar resolver esse dilema, esse conflito, de uma forma mais leve para mim, adulto, e para conquistar a contribuição, colaboração da criança, né? E podendo entrar naquela questão, Paty, desse acessar a criatividade, muitas vezes a gente consegue também fazer isso se permitindo entrar nas brincadeiras, né? A gente podendo brincar junto com elas. Assim a gente consegue estimular, então, essa habilidade de poder entender como é que... Porque eu ouço muito dos pais na clínica. Ai, Emília, não gosto de brincar. Ai, não curto, não tenho paciência para brincar. E aí eu falo para os pais, bom, então vamos lá. O que você topa mais? Talvez você não topa lá o faz de conta com os bonequinhos, mas você topa o Lego, você topa o Ludo. Então começa por ali. Começa pelas brincadeiras que é mais fácil para você. Porque a partir do momento que a gente topa esses mergulhos junto com as crianças, a gente também é presenteado com reconhecimentos deles, com falas deles, nossa, como foi legal, ou você prevalece tanto quando você topa entrar no mundo dele, né? E aí os pais vão se encorajando mais, percebendo como esses momentos são maravilhosos. E aí a gente sai também de um lugar de ser detentor das regras. E agora é hora disso, agora para aquilo, agora é a janta, agora é isso. Isso é cansativo para a gente, imagina para as crianças, né? Então, é importante esse papel que a gente faz de detentor das regras, a gente está civilizando uma criança para o mundo, né? Mas a gente também poder se permitir viver esse outro lado que pode ser muito mais leve do que a gente imagina, que pode gerar muito mais conexão do que com uma conversa séria com a criança, né? Sim. Porque a gente... Pode falar. Não, pode falar. Eu tô vendo aqui, a Lídia está comentando, né? A Lídia é a coordenadora da Pluriversidade. O humor é essencial na relação com as crianças, né? Quem sabe reconectar com a própria criança antes de buscar a conexão com as crianças. É isso, né, Emília? A gente não se conecta com a nossa própria criança, né? A gente esqueceu dela, ela está aqui dentro da gente, né? E a gente acaba não se permitindo entrar em contato com ela, mesmo com a criança, e aí com a nossa criança, e aí a gente não consegue entrar em contato com as crianças de forma geral. Porque acho que a gente se impõe algo, né? Eu tenho que ser a pessoa séria, eu tenho a pessoa que coloca a ordem, eu tenho que ser a mãe, eu tenho que ser o tio, eu tenho que ser o pai. Né? E aí a gente esquece que a gente é isso, mas a gente também é um ser humano, a gente também tem as nossas dificuldades, a gente tem nossos desejos, nossos sonhos, nossa criança interna. E eu acho que pode ser também um modo de defesa dos adultos. Eu não sei se eu comigo mesmo, eu não sei se eu tô a fim de descobrir, ou de reviver, ou de olhar para essas feridas emocionais que estão em mim. E quando a gente fala da criança interior, é isso, assim, a importância da gente conseguir entender essas feridas emocionais que a gente traz das nossas infâncias e como ela ainda afeta nós adultos, a nossa relação com os nossos filhos, né? E o quanto a gente pode não repetir padrões. Tem uma frase da Elisama dos Santos que fala assim, que honrar pais e mães não é repetir padrões. Eu posso honrar a minha infância, né, as minhas referências, e sem precisar repetir aquilo que para mim não se encaixa mais com a minha visão de vida, ou simplesmente com aquilo que eu desejo enquanto pai, enquanto mãe. Então, muitas vezes, é um modo de defesa dos adultos em não querer olhar para isso. Ficar num piloto automático, né? E muitas vezes, eu falo muito assim, né? Eu vejo muitos pais pipocando entre um autoritarismo muito extremo e depois uma permissividade muito extrema. Então, tô impaciente, meu dia foi difícil, tô com um problema financeiro, e aí fui lá explodir.
Ah, Uhum. falei coisa que eu não devia, tal. E lá no banho, 1 hora depois, eu tô lá me ensaboando. Nossa, como eu fui horrível. E aí vem uma culpa avassaladora, uma culpa que adoece. E aí depois vem esse adulto tentar consertar o que fez antes. Ai, tá bom, meu filho, pode ficar mais 1 hora no videogame, né? Uhum. Então, eu acho que olhar para essas nossas limitações, para essas nossas feridas, para essa criança interior que ainda vive, que ainda está em todas as nossas relações, é a gente poder se questionar se eu quero manter isso, se está compatível com aquilo que eu desejo. A gente vai carregando, né, até hoje e a gente só vai repetindo. Não tem essa parada e esse criar consciência de si. Muitas vezes um local para isso é a terapia e nem todo mundo topa. E eu diria que hoje em dia o caminho do autoconhecimento está tão extenso, está tão disseminado, está de fácil acesso, que existem outros caminhos da gente conseguir fazer isso. Mas para eu conseguir entender quem eu fui, eu preciso ter o mínimo de abertura emocional para olhar para Uhum. aquilo que talvez não é muito bom, não, vai me tirar de uma zona de conforto, de um padrão, né, de comportamento, de eu me questionar. E para isso requer investimento emocional. Né? Sim, muito. Mília, eu vou ler alguns comentários aqui, o pessoal está participando bastante, né? Depois do comentário da Lídia sobre o humor, a Terezinha falou: ser pai e mãe é um exercício de paciência, né? É, eu acredito que sim, eu não sou mãe, mas eu acredito que sim, eu sou tia, né? A Marisa, ela escreveu aqui, diante dessa fala, a Mari, na verdade, a Mari escreveu, diante dessa fala, ser vó é uma mistura de sentimentos. Ela é vó, né? Então ela está falando desse lugar, né, de vó. Então eu acredito que vó já é outro patamar, né? Deve ser uma outra relação, bem interessante. A Nicileia comentou, às vezes é falta de tempo, do tempo porque usamos como prioridade as obrigações, né? Porque a gente está falando da brincadeira. A Terezinha complementou que, lembrando que a linguagem é muito abstrata até certa idade. Então, assim, realmente, aí ela escreveu, por isso não adianta dar sermão. Isso. E eu só queria complementar o É, comentário ali da Nicilei, da Nicilei, Nicileia, Nicileia, que isso. a gente usa a prioridade as obrigações, mas justamente porque muitas vezes a gente tem dificuldade para levar a sério esse mundo da criança, né? Dificuldade em encarar que esse momento, por exemplo, sei lá, meia hora, em eu poder ficar lá brincando com ela é preciosíssimo. E eu queria só trazer um conceito que eu uso muito no meu exercício aqui profissional. Tem um conceito do Alfred Adler que fala que todos nós, todo ser humano tem um senso de aceitação e importância. Todos nós precisamos sentir que nós temos significados e que nós somos aceitos. E aí vamos pensar aqui em tempos de pandemia que é inevitável, a gente está tendo que dar conta aí de uma realidade muito difícil, muitos pais precisando trabalhar o dia inteiro em casa, e aí muito mais conectados com o fazer. Eu preciso fazer, então agora, antes eu precisava dar conta, né, do meu filho à noite, agora eu preciso dar conta de todas as outras obrigações. Então, é o almoço, são 5 cores no prato, é uma casa organizada, e aí está muito conectado com o fazer, e aí não se permite, às vezes, né, nessa rotina, nesse dia, para meia hora, não, Emília, mas você não vai dormir tarde, aquilo, isso, e aí a gente vai se travando e se concentrando muito no fazer, né? Muito nesses papéis de adulto que a gente também precisa e desvalorizando esses momentos de pura conexão com as crianças, que é o brincar. Eu Não, foi interrompi aí os fantástico. comentários. A Rô, acho que ela aproveitou aqui o comentário da Mari sobre a avó, né? E ela escreveu, às vezes rolam conflitos de gerações na criação das crianças. Por exemplo, com avós, quando todos convivem juntos. Claro, né? Porque às vezes a forma de abordar é diferenciada, né? Às vezes o avô, a avó, né? São mais mães que os pais são como se fosse uma avó, né? No sentido de
de toda aquela Tempo. tempo e atender a criança o tempo todo, e os avós é que são, não, mas você está mimando demais essa criança, e na maioria das vezes é o contrário, né? Os avós têm um tempo maior, então eles conseguem ter mais tempo para as crianças e os pais menos, né? E aí rola aquele conflito entre gerações. É bem desafiador isso aí. Perfeito. São avós que cumprem um papel fundamental nessa construção da personalidade, na dinâmica, né, com as suas regras, o que é certo e o que é errado. Eu só falo assim para a gente tentar se colocar no lugar da criança, o quanto ela vê esse mundo muito estranho, muito perdido, assim, como é que eu preciso agir então para me sentir aceita e importante nessa família? Se de um lado me falam isso e de outro tem outro, então fica muito confuso e muito mais suado emocionalmente para a criança dar conta dessa casa, dessa família, dessas regras, né? E a Lídia complementou aqui, os adultos às vezes não se permitem ser criança com receio de perder o respeito ou a autoridade diante das crianças. Não, é uma pergunta, ela está perguntando aqui. Perfeito. E eu acho que vai ao encontro do que a gente comentou antes, porque a gente foi criado em olhar de pai e mãe, de autoridade, onde quem manda aqui sou eu tenho a verdade absoluta, eu sei o que é melhor para você. E como eu falei antes, esse papel ele é um pouco rígido e sério demais. E aí faz com que a gente tenha dificuldade para mergulhar numa brincadeira, para na hora de fazer uma cobrança vir uma música bem nada a ver, para trazer diversão, para ir para o bom humor, né? E aí fica muito mais difícil quando esse adulto está muito embutido nessas regras sociais, nesse papel de sou adulto e autoridade da relação, sabe? Sim, com certeza. Me veio aqui na cabeça que aquela história... acho que é A Vida é Bela, aquele filme. Você assistiu aquele filme? Que o pai e o filho vão parar num campo de concentração e o pai esconde o filho, né, que é uma criança, e ele brinca com a criança o tempo todo. Porque a criança tem que ficar escondida, os alemães não podem descobrir que tem uma criança lá no meio deles. E aí ele faz ele cria uma história e ele envolve a criança numa brincadeira. Você nunca assistiu esse filme? Esse filme é muito interessante. Qual que é o nome que eu perdi, eu acho? A Vida é Bela. Mas é bem antigo, né? Roberto Bellini, que se eu não me engano é o nome do ator. Esse filme eu acho que ganhou Oscar e tudo mais. A história é basicamente o seguinte: ele é judeu, então ele é preso, vai para o campo de concentração. A mãe, a esposa, ela vai para um campo de concentração e ele vai para outro, e ele pega o filho e esconde no meio dos adultos. As crianças iam para outro lugar, né? Então ele esconde essa criança, né? Um menino pequeno, deve ter uns 5, 6 anos, 7 anos, e ele leva esse menino para o campo de concentração, escondido ali no meio dos adultos, e ele faz o tempo todo uma brincadeira com o menino porque o menino não vai conseguir entender o que está acontecendo. Então ele cria um jogo onde eles têm que se esconder. Então ele consegue fazer com que o menino não veja a situação do campo de concentração como ela é, e sim como uma brincadeira. O filme é fantástico. Olha que proteção emocional. Super emocionante, é lindo, é realmente assim de você chorar no final, porque o amor do pai pelo filho é enorme, né? Ele corre risco de vida o tempo todo, né? Tanto ele quanto o filho. Então ele está num momento de estresse muito grande e mesmo assim ele consegue utilizar o brincar, o lúdico, para proteger o filho. É muito interessante mesmo. Nossa, vou ter que... É fantástico. Aí quando a gente fala de o brincar e de a criatividade, né? Eu lembrei muito desse filme, porque realmente foi extremamente criativo. Ele criou todo um contexto e assim, em situações que você pensa, cara, não tem como, agora eu tenho que sentar com essa criança e falar o que está acontecendo. Não, ele o tempo todo inventa uma história
e ele protege o menino durante o período todo fazendo isso, fazendo esse mundo de faz de conta. E aí você Que pensa, o mundo de faz demais. de conta dentro de um campo de concentração é impossível, né? Ele consegue, o Meu filme é Deus. lindo. Nossa, que massa. Vamos todos assistir. E quem assistiu, acho que É, assistir de novo com esse olhar, né? Muito legal. muito legal Eu, mesmo. eu tô vendo Oi. aqui outra pergunta aqui da Zarinha. Vejo muitos educação de crianças atualmente, como criar e desafia uma autoridade dos pais. Então, Zarinha, eu acredito que a gente precisa primeiro olhar que estão essas respostas dos pais para aquilo que eu sempre falo que os comportamentos, os desafios que as crianças colocam para a gente é como se fosse apenas a ponta atrás desse iceberg que a gente não está vendo. O que está motivando essa criança a agir dessa forma? Que crenças que ela está formando para escolher esse comportamento, para se sentir aceito com significado dentro dessa família? Então, a gente não pode inverter e querer para estratégias. Então, como fazer com que o meu filho escolha os dentes? Se antes a gente precisa se questionar o que vem antes, né? Então, como é que está a resposta desses adultos? Eu estou muito mais interessada no que o adulto fez do que a criança fez. Então, eu estou muito mais interessada em saber, em detalhar como foi a resposta desse adulto, né, diante do gatilho da criança. Então, a gente precisa ver. Então, a autoridade, a gente já entendeu, graças a Deus, que é diferente de autoritarismo, né? Que a gente consegue transmitir essa firmeza que todo mundo precisa, que a gente precisa, as crianças precisam da firmeza, sem precisar desrespeitar, sem precisar usar da violência física, mas também aquela invisível que você trouxe no teu exemplo inicial, né? E eu acho que a gente precisa olhar para como nós estamos tentando construir isso para as crianças, porque a resposta delas vai ser uma consequência. E uma coisa bem interessante, complementando que eu percebo, é que muitas vezes a gente exige da criança algo que a gente mesmo tem dificuldade de fazer e a gente não percebe. Quantos anos a gente escovou dentes na nossa vida? Hoje é um comportamento natural, mas quanto tempo? Anos e anos e anos que isso foi sedimentado. Hoje você escova os dentes, você nem percebe que você está escovando os dentes. Mas pense em outros hábitos que seriam hábitos saudáveis, né, desejáveis, e que às vezes a gente tem dificuldade. Não usar o equipamento eletrônico depois, próximo da hora de dormir. A gente sabe que faz mal, a gente sabe que não é legal, a gente leva o celular para a cama e fica na rede social. Então, assim, às vezes a gente cobra da criança uma consciência que a gente, na verdade, não tem. Porque tudo bem, mas eu escovo o dente todos os dias. Sim, tudo bem, isso aí já virou um hábito, né? Você nem pensa mais quando você vai lá, pega escova de dente, coloca o creme dental e escova os dentes, né? Para eles ainda é um sacrifício, porque Sim. não é hábito. Toda vez eles têm que fazer um esforço para fazer aquilo. Mas e quantas coisas que a gente tem que fazer sacrifício, entre aspas, porque não viraram hábitos, a gente sabe que são comportamentos importantes e a gente não pratica. Então é curioso isso, né? A gente esquece como que era difícil isso quando a gente era criança. Demais. E não quer dizer que considerar isso que você está falando cobrar, construir isso com a criança, mas eu acho que o que você está trazendo traz uma necessidade da gente realinhar as expectativas. Que expectativas que eu projeto numa criança. Então, não, Emília, mas eu já construí, eu já conversei e ainda assim não vai. Mas será mesmo que você tem uma expectativa de que você faz um combinado e ele vai sustentar esse combinado sem você precisar acompanhar? Não quer dizer que você conversou, que você explicou, que vai fazer com que você não precise todo dia ir lá e ajudar ele a acompanhar o combinado, justamente por isso que você trouxe agora. Né? Então eu acho que esse realinhar expectativas faz com que a nossa frustração enquanto pai e mãe diminua um pouco, porque está mais coerente com a realidade, entende? Sim,
Sim. Foi aquilo que eu falei no início, né? Se eu chegasse em casa cansada do trabalho e eu não tivesse expectativa de que o jantar ia estar pronto, muito antes pelo contrário, se eu já pensasse, poxa vida, eu vou chegar em casa, eu vou ter que fazer o jantar, eu já chego em casa pensando o que eu vou preparar. Eu não tenho expectativa de ter um jantar pronto, né? Aí a gente Uhum. esquece isso. A expectativa, muitas vezes, ela cria um peso maior quando ela não é, quando ela é frustrada, quando ela não vai, né? Então eu penso, poxa vida, fiquei 1 hora aqui conversando com meu filho, explicando tudo direitinho, como é que tem que escovar dente, comprei um livrinho, mostrei o que acontece que a cárie estraga o dente. Ok, ele me prometeu que ele ia escovar dente todos os dias. E 10 dias depois ele não escovou. Mas como assim? Realmente, né? Não, meu, olha, daí aí vai para psicóloga. Emília, meu filho, ele não consegue internalizar a regra, tem algum problema, né? E não tem problema, ele só está sendo criança, né? Só está sendo ser humano, né? Na verdade. Isso. Olha, tem um comentário aqui da Lídia. A Rosana, ela comenta, né, que é bem desafiador criar os filhos com os avós quando eles pensam diferente. E a Lídia escreveu aqui: o diálogo é necessário e essencial desde sempre, não é? Não é porque são crianças que não consigam entender quando bem conversados. Será que não? Perfeito. Esse comentário da Lídia traz o quanto a gente desqualifica as crianças. Ai, não, Emília, não tem a mesma experiência que eu. A criança, eu sei muito mais. Então eu não sou igual a ela. Então, será que igualdade tem a ver com ter a mesma experiência? Porque senão nem nós adultos seremos iguais, né? Então, eu acho que a igualdade é entender que nós temos direito à dignidade, né? E quando eu leio esse comentário da Lídia, compartilha assim, algo que aconteceu comigo com a Malu recém-nascida. Eu estava tentando amamentar, sei lá, na primeira semana. E aí veio uma profissional que estava me acompanhando, uma querida, veio do meu lado e falou assim: Emília, relaxa teu ombro, dá uma respirada funda e fala para a Malu como tá difícil isso, mas que vocês vão tentar passar por isso juntas. Gente, era uma semana de vida e eu estava me abrindo com a minha filha. Eu estava precisando fazer a leitura do meu corpo. Não, Emília, relaxa teu ombro, respira fundo, se conecta contigo, como tá difícil isso, e fala para Malu. Eu acho isso tão bonito, porque mostra o quanto a gente não está falando de querer que eles compreendam como a gente. Eu acho que tem a ver com respeito e com essa intenção, porque a educação, a transmissão dos valores é uma intenção. Não é num jantar que você vai ensinar para a criança vamos hoje aprender sobre respeito, ou então respeito segundo Aurélio é isso. Não, a gente vai ensinar para ela umas pequenas coisas mais singelas, mais simples da nossa rotina, do cotidiano delas, né? Sim. Então eu concordo com a Nossa, Lídia, isso sempre eles vão conseguir que compreender. aí a gente dá muito valor novamente às palavras, né? E a criança, eu acho que ela lê muito o nosso comportamento, a nossa linguagem não verbal, né? O tom de voz, a altura, a entonação, a rapidez com que a gente fala, pronuncia as palavras, o nosso corpo, se ele está tenso ou se ele está mais relaxado, eles conseguem ler a gente melhor do que a gente mesmo. Aí a gente chega em casa e de repente você deve ouvir assim: mamãe, você tá triste hoje? E você pensa: oh, meu Deus, como que ela sabe que eu tô triste hoje? Eu não falei nada. E eles percebem isso, é muito sensacional, muito lindo. É demais. Ai, Mili, 18h58, eu falei aqui. Eu olhei pro relógio agora, meu Deus, tem mais coisa aqui, gente, calma aí. Pois então, nossa, tem tanto comentário aqui, foi tão sensacional. Deixa eu terminar só falando uma última coisinha para fechar. Compartilha com a gente uma brincadeira quando você era criança que você gostava muito de fazer, para a gente fechar a nossa live com um brincar aqui agora. A minha mãe tinha uma área verde e eu brincava de floricultura. E aí tinha um caminho entre as árvores, então eu brincava de floricultura, de plantar, de cuidar das flores. Daí eu pegava aquele spray, aí eu vendia. Ai, gente, eu lembro da casa, maravilhoso.
Olha a sua expressão, é muito legal, né? A gente tem que se permitir mais esse brincar. Olha, eu quero muito te agradecer, tem 40 segundos aqui, foi sensacional o nosso papo, com a participação especial das crianças, eu acho que ficou mais legal, porque mostra mesmo como é importante a gente integrar na nossa vida. Foi muito bom mesmo, quero te agradecer muito, e vou te dar aí uns 30 segundos para você dar uma última palavra com o pessoal, antes da gente ir Eu, embora. eu agradeço, foi muito leve o papo, com certeza teria assunto para mais. E eu falo que a minha criança, eu tenho uma criança livre, muito livre. Para mim, eu não é por nada que eu também sou psicóloga infantil, né, gente? Mas eu digo que ela cura. Me peguei na pandemia pegando aquarela, coisa que eu nunca tinha pego. Viveram. Ops, Ops! ops, meu celular caiu. Opa! Meu Então eu celular diria que resolveu brincar comigo. acontece. Eu